O Código Penal não escreve não matarás, não agredirás. Ele escreve matar, pena de tanto a tanto. Agredir, pena de tanto a tanto. Portanto, o Código Penal mesmo mostra, o crime é uma expressão. E quando a expressão é criminosa, ela será punida. A primeira notícia já me dá vontade de vomitar. A primeira notícia já me dá vontade de vomitar. Eu estou evitando ler porque realmente eu estou com medo, Gesiane, de sujar a sua roupa com vômito. Porque a que ponto a disfarçatez humana pode chegar? A que ponto um grupo de tiranos pode tratar o povo como completo imbecil, como estúpido, como a mais quadrada das bestas. Quando, na verdade, se ele pensa o que ele falou, nós temos uma mesa quadrada cheia de bestas redondas. Bom, vou falar de quem? Do ministro Dias Toffoli. Deixa eu fazer aqui, Fred, a qualificação. O ministro do STF, José Antônio Dias Toffoli, primeiro ministro da história do STF sem notável saber jurídico, que completou, no mês passado, 15 anos de jurisdição inconstitucional, porque a Constituição exige para o cargo notável saber jurídico, e quando ele foi escolhido por Lula no seu segundo mandato e aprovado pelo Senado, que faz tempo que nós estamos sem nada mesmo, ele tem no histórico 2 concursos que não passou, sem pós-graduação, sem mestrado, sem doutorado, sem magistério, sem artigo publicado em revista de relevância, sem livros publicados na área jurídica. Ou seja, onde está o notável saber jurídico? Nunca esteve. E que, ao longo dos seus 15 anos de jurisdição inconstitucional, também não se preocupou em fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, uma livre-docência. Não. Ele continua o mesmo ministro inconstitucional, porque sem notável saber jurídico. Então, o ministro Dias Toffoli, do STF, afirmou ontem, quarta-feira, durante o julgamento sobre a responsabilidade das plataformas na publicação de conteúdos, que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Toffoli comparou a liberdade de expressão, vejam bem, senhores, prestem atenção, Toffoli comparou a liberdade de expressão com o caso do policial que jogou um homem do alto de uma ponte e também com agressão a mulheres. Vamos ouvir este relincho. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. Eu fico espantado que isso está sentado no STF. Se um aluno de primeiro, segundo ano de faculdade de Direito faz essas lucubrações, é normal. Mas nós temos aqui um ministro do STF que é mais ruim de raciocínio que aluno do 5º ano de faculdade boa. E antes de dar o seu voto na ação,
O Toffoli, ele afirmou que o artigo do Marco Civil da Internet, que diz que as redes não têm responsabilidade sobre o conteúdo criminoso postado por usuários, é inconstitucional. Eu vou passar aqui o comentário, eu vou começar com o professor Marcelo Suano, que ficou mais espantado de todos nesta mesa, mas eu quero pedir licença para fazer uma pequena digressão. Liberdade de expressão. Nós temos que nos fazer duas perguntas, o que é liberdade e o que é expressão. Da mesma maneira, quando a gente está falando do golpe de Estado, a gente tem que perguntar o que é golpe e o que é Estado, para falar que teve ou não teve. Liberdade de expressão. Vamos começar então com a palavra expressão. O que é expressão? Expressão é basicamente a vida humana. A vida humana é uma contínua expressão. Quando nós não falamos, nós exprimimos. Quando nós calamos diante de uma pergunta, nós nos exprimimos. Quando nós dançamos, nós expressamos alguma coisa. Quando nós cantamos, nós expressamos alguma coisa. Quando nós escrevemos, expressamos alguma coisa. Quando fazemos gestos, nós expressamos alguma coisa. Quando choramos, nós expressamos. Quando rimos, nós expressamos. Expressão é a vida humana. Expressão é o viver de todo ser humano. É isso que é expressão. É a vida humana. Só não se exprime quem está morto. O morto não tem expressão. Ah, expressão de morto. Não. Tem aparência do morto. Mas não é uma expressão. Ele não está exprimindo nada, ele não está revelando nada daquilo que sente, porque o morto não sente mais. Posto isso, vamos para a liberdade. O que é liberdade? Liberdade é muito tautológico, é poder exprimir qualquer coisa. Poder pensar qualquer coisa. Poder fazer qualquer coisa. Liberdade não tem limite. Porque ou você é livre ou você não é. Porque fala assim, não, eu sou livre para fazer a coisa certa. Então você não é livre para fazer a coisa certa, você é obrigado a fazer a coisa certa. A liberdade só é liberdade porque a experiência da humanidade na Terra chegou à conclusão de que nem sempre as pessoas fazem aquilo que é esperado. Porque as pessoas que devem fazer a coisa certa podem fazer a coisa errada. E se não houvesse esta possibilidade, nós nem precisaríamos falar em liberdade, seria um termo inútil. Inútil. Eu falava aqui, acredito que foi aqui, que Deus nos criou à imagem e semelhança. Só existem direitos humanos porque existe Deus. Se não fosse o Deus cristão, não existiria direitos humanos. E é uma discussão filosófica longa que eu vou parar por aqui. Mas é o seguinte, a imagem e semelhança, e agora nós entramos em Filon de Alexandria, que é um filósofo do judaísmo, quase que contemporâneo a Paulo apóstolo. Ele diz o seguinte, ninguém sabe como é a face de Deus. A única pessoa que se encontrou com Deus foi Moisés e tapou o olho. Isso é muito significativo. E Santo Agostinho também, um dos primeiros teóricos do cristianismo, falava que ninguém pode dizer que detém Deus, que sabe como Deus é, a forma, o cheiro, qualquer coisa, porque Deus é algo tão superior a nós que ninguém pode detê-lo, e aquele que diz detê-lo, na verdade se diz Deus de Deus. Dito isso, se Deus é o Criador, tudo que ele criou tem a imagem dele, tem a potência da imagem dele. Inanimada, animada, vivo, não vivo, tudo que Deus criou tem a sua imagem. E nós, seres humanos, somos os únicos que temos a imagem e semelhança. O que Deus criou? Ou se não quer falar de Deus, vamos falar em ciência, o primeiro criador. O que ele criou? Ele criou os seres animados e inanimados. Uma pedra é inanimada. Os animados, os que têm vida. Uma planta. Os animais, e dentre os animais, nós, seres humanos. Mas de todos os seres animados, bactérias, vírus, animais, insetos, seres humanos, o único
que inventa coisas do nada, que tem ideias, tem um pensamento infinito e inventa coisas e pode se exprimir, pode se expressar de maneira infinita, é o ser humano. Portanto, se essa característica da criação é que torna o ser humano divino perto de toda a criação, porque ele guarda esta semelhança com o Criador. O ser humano é a única coisa criada que também cria. A criação, ela está para a semelhança. Então, nós somos a imagem de Deus porque somos criados por Ele, como todas as coisas são a sua imagem. E somos a sua semelhança porque criamos. Agora, quando nós falamos em criação, criação quer dizer, pressupõe o quê? Para criar, o pressuposto básico é a liberdade. Ninguém cria sem liberdade. Se são dadas coisas, condições, esta pessoa não cria livremente, ela está condicionada. Imagina em Deus, o Criador. Criar pressupõe liberdade. Viver como ser humano pressupõe liberdade. Se nós temos consciência da sacralidade da nossa condição, nós só vamos fazer o bem. Mas nem todo mundo tem consciência nessa vida. Então, liberdade de expressão é sim, liberdade para fazer tudo. Mas esse fazer tudo não quer dizer que a pessoa vá ser impune se fizer tudo. Porque como cada um dos seres humanos tem a mesma liberdade, aquele que atua, aquele que goza da sua liberdade, prejudicando a liberdade do outro, prejudicando a esfera de sacralidade do outro, ele mesmo é quem viola a sua sacralidade e, portanto, se ele é livre para fazer o bem e o mal, quando ele faz o mal, ele tem que responder. Porque a liberdade, dentro do conjunto sagrado da existência divina do ser humano, ela pressupõe responsabilidade. Deus, para que exista, ele tem que respeitar a própria existência e não querer se aniquilar, porque Deus pode tudo, inclusive deixar de existir, porque senão ele não é Deus. Então, para que Deus exista, ele precisa, pelo menos, respeitar a sua existência. De maneira que essa responsabilidade de existir acompanha esta liberdade de expressão, e quando na nossa liberdade de expressão, porque matar é uma forma de expressão, cometer qualquer crime é uma forma de expressão, porque ele invadiu a sacralidade e a esfera de direitos sagrados do outro, ele tem que ser responsabilizado. Portanto, vê-se aí que nós temos um completo energúmeno sentado na cadeira do STF. Me desculpe, professor, mas eu passo a palavra ao senhor. Interessante, a tua reflexão filosófica e teológica, ela coloca os elementos que são essenciais. Se eu fosse fazer uma reflexão, eu não vou fazer uma reflexão filosófica só aqui. deixa eu incluir uma coisa que eu esqueci. Tanto é que liberdade de expressão é o policial jogar o outro da ponte? É. Liberdade de expressão é a expressão de um crime. E porque é crime, deve ser punido. Deixando isso claro, o Código Penal não escreve não matarás, não agredirás. Ele escreve matar, pena de tanto a tanto. Agredir, pena de tanto a tanto. Portanto, o Código Penal mesmo mostra, o crime é uma expressão. E quando a expressão é criminosa, ela será punida. Então, é um completo energúmeno, professor. É interessante, como estava te falando, a tua reflexão filosófica e teológica, ela traz os elementos que são essenciais para mostrar aquilo que é o mais importante. É uma condição necessária e suficiente para a vida humana e para qualquer ação do ser humano. Isso está explícito, inclusive, na nossa religião, nós que somos cristãos, que é o nosso livre-arbítrio. Não existe limite para a liberdade de expressão. A volta que aquele senhor fez, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, foi exatamente para mostrar duas coisas que me incomodam muito.
Se eu fosse fazer uma reflexão, até para chegar no mesmo ponto que você chega, eu iria pela lógica da teoria do conhecimento. Teria que separar sujeito de objeto, mostrar quais são os tipos de conhecimento, a forma como o conhecimento se estrutura, a necessidade de que haja liberdade de expressão para que o conhecimento se concretize, e é exatamente pelo conhecimento que Deus fala. É a minha imagem, a semelhança. Este ser, por uma razão simples, porque ele pode, como eu, na humanidade, vir um dia a ter acesso a coisas que só eu tenho. Não quer dizer que da mesma forma, porque o ser humano não pode definir Deus. É como tornar finito o infinito. E o infinito só Deus tem acesso. Esse é o ponto básico para chegar àquilo que eu queria. Não vai adiantar nós fazermos aqui nesse momento uma reflexão nisso, mas eu posso simplesmente chegar à seguinte conclusão. As duas coisas que me angustiam. A primeira delas: como é que você reduz a capacidade de um povo entender aquilo que está acontecendo diante de si? Você reduz o seu vocabulário e a sua capacidade de refletir. Porque quando você reduz o vocabulário, você simplesmente inviabiliza que o indivíduo possa ampliar o universo de intelecção, de conhecimento, de entendimento da realidade. Esse é o primeiro ponto. Para viabilizar esse primeiro ponto, sabe como é que você faz? Você flexibiliza conceitos, expressões e entendimentos, ao ponto de dizer, democracia é relativa, então qualquer coisa eu posso chamar de democracia. Fascismo, qualquer indivíduo que eu não gosto, eu chamo de fascista. Por qual razão? Porque não interessa o conceito de fascismo para entender o que fascismo é, desde que se torne alguma coisa ampla. Você reduz a capacidade de entendimento da pessoa pela redução do vocabulário e pela flexibilização dos conceitos. A filosofia nasce exatamente dessa pergunta, o que é? Quando Sócrates, o que o Sócrates era? Ele era um chato, um insuportável. Mas por que ele funda a filosofia da maneira como nós entendemos? Porque ele simplesmente dizia, o que nós precisamos para falar sobre o mundo é conceituar as coisas para dar concretude e assim um conhecimento ser possível. E todo mundo falar aquilo que viu e o outro entender sem precisar ter visto. Porque é aí que o conhecimento se consolida. Aí é que está o problema deste senhor e destes senhores que estão flexibilizando tudo, todos os conceitos. Aí ele pega e diz assim, a liberdade de expressão é aquilo que o policial fez. Tudo bem, eu posso considerar isso genericamente. Mas o que ele está querendo dizer é que a liberdade de expressão ela é um ambiente para o crime. Por quê? Porque tem certas coisas que não são toleráveis, mas o crime já está previsto que se você produzir determinadas condutas, pelo teu direito à liberdade de expressão, você tem que responder por ela. Eu não posso acabar com a liberdade de expressão equivalendo-a ao crime, porque foi o que ele fez. E o que é equivalência? Equivalência não é igualdade. Um copo é igual apenas a ele mesmo. Equivalência são coisas diferentes que produzem o mesmo efeito, que é o que ele está fazendo para deturpar e dizer, em função de atos criminosos, eu estou dizendo que o crime está sendo equivalido pelo simples fato de ter a liberdade de expressão. Logo, nós temos que acabar com a liberdade de expressão. Tanto que logo depois, eles vão falar sobre o quê? Vamos acabar com a liberdade de expressão nas redes sociais, vamos monitorar e vamos acabar com esse povo que acha que tem condição de buscar o conhecimento e por isso ser livre. E é o que eles não querem. Eles não querem que nós sejamos livres, que nós tenhamos o vocabulário, porque às vezes eu faço brincadeiras, perfunctório, falo coisa assim, perfunctório é superficial. Por que eu não falo superficial? Para que o vocabulário aumente. Eu falo isso na sala de aula, pessoal, porque você fala difícil. Eu não estou falando difícil. Eu estou querendo que você amplie o teu vocabulário e tenha o direito de escolher se vai usar difícil, vai usar perfunctório, vai usar superficial, ou você falar, é qualquer coisa, só. É o problema teu, mas você tem o direito de escolher. O que eles querem é retirar esse direito de nós. E esse senhor, com todo o respeito que eu possa ter pelo cargo que ele ocupa, porque o cargo não é ele. Ele está no cargo. O cargo independe da sua existência dele. Tanto que ele pode ser afastado. Mas, infelizmente, ninguém no Senado vai ter vergonha na cara para tentar fazê-lo. Mas tudo bem. Ele está no cargo como, sabe a criança de 2 anos de idade que veste a roupa do pai? Ele tá ocupando, o cargo é a roupa do pai e ele é a criança de 1 ano de idade. Só para encerrar, porque infelizmente o que nós somos obrigados a ver, ações como essas, que ele tentou ser filósofo e mostrou que ele infelizmente é muito limitado, ele é limitado... Obtuso. Obtuso mesmo. É isso aí. Ele é extremamente... o limite, ele está no universo da mediocridade. Mas infelizmente...
É o que eles estão fazendo. O problema é que eles estão querendo mediocrizar a sociedade inteira. Primeiro, para eles se tornarem superiores concretamente. Segundo, para se preservarem no poder. A consequência nós vamos ver nas redes sociais e em todos os atos que a direita puder fazer ou qualquer pessoa que tente questioná-lo. Questionar não é mais permitido no Brasil. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.